buscar ajuda, isso já começa ali um movimento de reforma interior. Ou buscar ajuda demonstra que você deve estar começando a olhar para si. E com a ajuda de uma pessoa, tá? Uma pessoa de confiança, essa pessoa vai te ajudar a ver coisas que você não vê, tá? São crenças, são ideias, noções da vida, ou seja, onde você coloca o sentido da vida, onde está o seu coração, em que pessoa, em que lugar, em que ambiente está o seu coração. É algo que pode se esvair igual algodão doce na água das suas mãos? É ali que você coloca a sua felicidade? Primeiramente, adentrar o nosso quarto escuro, resgatar lá de dentro a nossa real pessoa, o nosso ser real, que é composto por falhas, acertos, sombra, luz. Tá, gente? Coisas boas, pensamentos, conquistas, experiências que você passou. E essas experiências, muitas vezes, elas não são só da vida atual. O nosso ser, ele é composto por várias existências. A nossa integralidade não é só de uma vida no corpo. Nós somos seres eternos, somos seres com uma carga evolutiva enorme, com muitas experiências, tanto na espiritualidade quanto no corpo físico. Então, os arquivos, né, o grau de conquista, de aprendizado, de experiências que tem dentro de nós é fenomenal. Então, tem horas que a gente precisa entrar esse quarto escuro. Muita gente só entra nesse quarto escuro quando está na depressão, uma depressão muito forte. Geralmente, na depressão, você não quer ver ninguém. Então, quando você começa a ficar sozinha, os sentimentos começam a gritar, a angústia começa a vir, os pensamentos. Aí vem ali aquela avaliação de baixa estima, de não se gostar, de não se amar. A gente foca naquele momento só nas derrotas. A gente não percebe que as dificuldades, que as dores, são oportunidade de a gente olhar em qual direção estamos seguindo. Poxa, não está dando certo isso que eu estou fazendo. É hora de mudar. Quantas vezes eu tenho repetido essa atitude? Né? Por que me abandonar tanto pelo outro? Por que fazer tanto as vontades dos outros? Por que engolir a própria opinião, o próprio jeito de ser? Por que não gostar de si? É? Aí vem muitas crenças, né, que a gente tem dentro de nós. Uma crença que nos traz muita dor é aquela crença de eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Eu não posso errar nada, porque se eu errar, alguém vai me martirizar, alguém vai me condenar. Tá? Essa condição é muito alimentada na infância, quando existe ali uma desaprovação de tudo que o filho faz pelos pais. Onde o filho não pode errar, o filho tem que ser perfeito, ele tem que ser exemplar, ou seja, uma cobrança e às vezes a pessoa não consegue atender aquela expectativa e aí começa a se achar que não é plena, que não vale nada, que não tem valor, porque não conseguiu agradar o pai, não conseguiu agradar a mãe, o esposo, a sociedade, tá? Então esse sentido de buscar a aprovação dos outros, de agradar as pessoas para ser feliz, é uma armadilha, tá? Um dos inimigos da nossa felicidade é querer agradar os outros. É querer ser perfeito para o outro, tá? É se preocupar muito com as opiniões dos outros, com o que os outros vão pensar.
Às vezes a gente deixa de fazer uma vontade nossa, de cuidar de nós, da nossa vida, porque a gente acha que alguém é mais importante que nós. Muitas vezes quando a gente participa de reuniões, né, numa empresa, por exemplo, quando começa a se falar de segurança pessoal, né, gente, cuida da sua segurança no seu trabalho para que não ocorra acidente, né? E aí geralmente a pessoa fala assim: olha, quando você estiver lá no trabalho, pensa que alguém vai estar em casa te esperando. Opa, aí está o ponto. Quem é esse alguém que está em casa te esperando? Seu marido? Seu namorado? Os seus filhos? É isso que estão te esperando? E nunca é dito assim: gente, cuidado com a sua segurança, cuide de você, você é valoroso. Olhe para você, se preocupe com você, com a sua integridade, tá? E a mesma coisa são os filmes de Hollywood hoje em dia, né? Sempre existe um herói e esse herói é para salvar a vida de alguém. Todo mundo sabe, Homem-Aranha, Superman, engraçado, né? Tem sempre um romance nesses filmes, tem tudo, tem que ter tudo, tem que ter a pessoa amada, tem que ter o filho, tem que ter o pai, tem que ter a mídia, tem que ter a sociedade que você tem que atender. Ou seja, você é o herói para eles e não para si mesmo. Então lá o herói tem que salvar a namorada, salvar a esposa. Geralmente não é bem a esposa. Já percebeu que o herói nunca tá ali para só. Sim, tem alguns filmes que existe isso, mas na maioria das vezes é um amor platônico, né, entre o mocinho e a mocinha. Então a sociedade é alimentada com essa ideia de que você é sempre valoroso para os outros, para uma pessoa, para a sociedade. Nós somos educados para agradar o mundo, as pessoas, para atender a expectativas alheias. Isso é um vício horrível, né? Isso traz uma série de consequências na nossa vida. Enquanto você estiver ali sendo valoroso para alguém, sendo o herói, você se sente bem. Poxa, estou me sentindo valioso, eu tenho valor para alguém, né? Eu sou útil para as pessoas. Isso é muito ruim, gente, porque muitas vezes tudo isso são fases da vida que a gente tem. E você colocar como base da sua felicidade real coisas passageiras, isso é um problema. Porque vai chegar um momento que você já não vai ser mais reconhecido, ou você vai ser uma pessoa muito suscetível à crítica alheia. Dá uma olhada aí nos artistas, né? A gente geralmente coloca eles acima da angelitude, desce a lenha, uma hora você agrada exageradamente, loucamente, em outro momento você critica, você crucifica a pessoa, e a gente esquece que é um ser humano, que aquela pessoa ela tem um papel social, esquece que ele tem uma vida interior, sabe? Não é perfeito, tem uma vida pessoal. E por mais que essas pessoas em evidência se coloquem numa posição de serem reconhecidos, de ser anjo, de serem perfeitos, se esforcem para ser perfeito, uma hora a pessoa vai ter um deslize, tá? E engraçado, né? Essa área dos artistas, das pessoas famosas, é uma missão muito difícil, tá? Ou seja, você se confunde com o artista e com a pessoa real que você é. E assim, muitas vezes a gente joga a expectativa de um ser perfeito no outro. Por que que o ser humano endeusa muito os artistas, né? Porque na verdade não é pelo artista, é porque você vê ele como sendo a sua projeção, como algo que você gostaria de ser. Então você desenha mentalmente aquela pessoa colocando várias qualidades que ela não tem e passa a acreditar hipnoticamente que aquela pessoa é daquele jeito que você acha. É a chamada projeção, criando expectativa no outro.
E quando essa pessoa não corresponde, a gente quer malhar o Judas, né? Lembra da história da mulher apedrejada em praça pública? Tava lá a mulher ao redor, né, no chão, e muitas pessoas ali condenando a pessoa, colocando em evidência os defeitos daquela mulher. E é um momento que o psicólogo, né, o maior psicólogo da história até hoje do mundo, Jesus, chega, né, com a sua sensibilidade psicológica e diz assim: aquele que estiver sem pecado, ou seja, aquele que é perfeito, atira a primeira pedra, né? Era o costume naquela época, o Judas, né? Quando não era o Judas, quando não era, aliás, o Judas, né, surgiu depois, mais para frente, né? Mas sempre a gente procurou pessoas para punir o nosso interior. Ou seja, você projeta o seu interior numa pessoa e passa a jogar pedra naquela pessoa como se fosse a si mesmo. Ou seja, você se condena no outro, tá? Por que você se condena no outro? Porque você não se perdoa. Pelo fato de achar que você era perfeita, cometeu o que você acha, né, que foi deslizes, coisas erradas, coisas que você acha errada, e agora você se condena e se condena no outro, né? É o tal do puritanismo. O que eu odeio no outro é algo que eu tenho dentro de mim, que talvez eu posso até não cometer mais aqueles atos, mas ainda não me perdoei pelaquela fase da vida. E aí eu quero martirizar o outro, chicotear o outro. Isso são atitudes psicológicas do dia a dia de várias pessoas, né? Da maioria das pessoas, só que a gente não percebe isso. O momento em que a gente exige perfeição no outro, a gente está exigindo perfeição de nós mesmos. Perdoai para não ser, perdoai para seres perdoados. Ou seja, tenha amor pelo outro, né? Porque aquele amor que você tem pelo outro, naturalmente você terá por você. Perdoe o outro, né? Perdoando a si mesmo. Não é, gente, essa história de amar o próximo, tá? Não às vezes assim só pelo próximo, tá? Aliás, só ama o próximo aquele que se ama. Se você diz que ama alguém, mas você não se ama, é tudo balela, não se engane. Aliás, não é pelo fato de você dizer que ama alguém que você vai estar bem consigo mesmo. Se você fala que ama alguém e não se perdoa, é uma pessoa que se martiriza, muito exigente, tá? Uma pessoa que acha que tem que ser perfeita. Então você não ama o outro, porque uma hora você vai cobrar dele tudo que você cobra de você, tá? Basta isso, claro, não no começo de um relacionamento, mas mais para frente. Primeiramente você criou ali um ser fictício, perfeito no outro, mas depois você vai passando aquela fumaça, né, aquela nuvem de fumaça, e você vai começando a ver que o outro também é ser humano, como ele é como ele é. Aí vem a tal estou muito desapontada, né? Vem a decepção. Estou decepcionada. Claro que a gente não fala isso para nós, mas o nosso sentimento é de decepção. Porque geralmente a gente projeta numa pessoa tudo que ele deveria ser. E engraçado, né? O outro até tenta atender às nossas expectativas, mas não há ninguém que possa se deixar ou se abandonar totalmente por outra pessoa para atender às vontades do outro.
tá? A gente faz, às vezes, a gente usa um personagem para não perder o traste, para não perder a pessoa, tá? A gente simula tudo que deveríamos ser para agradar o outro, para não perder a pessoa. É a fase da conquista, né? Na fase da conquista, sabe o pavão? O pavão ele tem uma dança, não tem? Que ele abre todas as suas penas, assim, fica enorme. O pavão, gente, ele é o retrato do ego, tá? A gente se enfeita igual o pavão, a gente encena um indivíduo perfeito, uma pessoa impecável, uma pessoa com autoestima lá em cima. A gente encena fácil, porque nós somos ótimos atores, né? Trabalhando junto com o ego. Tudo isso para agradar o outro e para atender a expectativa de uma pessoa exigente, tá? Muitas vezes a gente imprime um sofrimento enorme na outra pessoa pelo fato da pessoa não ser do jeito que a gente acha que deveria ser, tá? Então, esse é um dos maiores inimigos da nossa felicidade. Depositar a expectativa que a gente cria na nossa cabeça numa pessoa. Não que a gente não deva esperar coisas boas dos outros, mas construir um ser perfeito, maravilhoso, e depois jogar, né, esse molde na pessoa, isso é um sofrimento tanto para você quanto para o outro, né? Porque o outro vai tentar ao máximo tentar te agradar, você vai querer ter um controle enorme sobre a pessoa, porque ali está o seu tesouro, então seu coração está ali. Então você começa a criar uma série de paranoia naquele momento. Se eu perder esse homem, meu Deus, se eu perder esse carro, se eu perder essa casa é tudo para mim, esse homem é tudo para mim, meu filho é tudo para mim, meu neto é tudo para mim. Poxa, a gente esquece. O filho cresce, casa, vai embora, o neto também, né? E não há ninguém no mundo que vai se dedicar 100%, né, pelo outro. Ou seja, se isolar totalmente para cuidar de alguém. Então, quando eu coloco a minha felicidade em algo que não está no meu controle, você não será feliz. Por quê? Você vai passar 24 horas por dia tentando manter aquilo que você fala que é a sua felicidade. Não que a gente não deva cuidar do outro, que não deva cuidar da casa, que não deva cuidar do corpo, que não deva cuidar da empresa, não é isso, gente. É o grau de importância que a gente dá a cada coisa, tá? Aquela paranoia de não conseguir dormir, pensando em perder alguma coisa, tá? Ah, então eu não vou ter nada na minha vida, não quero ter nada porque vai me dar esse sentimento de medo da perda, é isso? Eu não devo ter dinheiro, não devo ter casa, não devo ter uma pessoa na minha vida, não devo me relacionar. É isso? Só para não sofrer? E aí, eu não quero mais ninguém para não sofrer? É isso? Não. O relacionamento com pessoas e coisas é justamente para descobrir o nível